E aí o problema deles é que eu sou sagitariana com ascendente, com lua em gêmeos. Eu não fico calada, eu falo muito, eu grito alto, eu não tenho vergonha, porque a minha história de vida me fez ser assim. Eu não pude ter vergonha para estar viva. Lá em 2021, a CUT te entrevistou ainda quando você era a vereadora recém-eleita. Foi eu, inclusive, uma das entrevistadoras. E aí acho que a gente quer ouvir um pouco como é que você avalia assim, a sua experiência parlamentar de 2021 até aqui, né? Que transformações você consegue dizer em você, no cenário político e nos desafios que você enfrenta. Eu amadureci muito. Eu amadureci muito com relação à forma com a qual eu enxergava a política. Eu amadureci com relação aos temas que eu abordava. Eu sou muito orgulhosa de, em tão poucos anos de parlamento, né? Seja enquanto vereadora ou como deputada federal, que estou indo agora para o meu 3º ano de mandato, já ter encabeçado, pontuado e aprovado leis tão necessárias e importantes, ter discutido, sim, temas relacionados à questão dos direitos da comunidade LGBTQIA+, mas ido além desses temas, né? Ser autora de leis federais, por exemplo, que trata da dignidade e promoção dos direitos da população em situação de rua, da não discriminação de mulheres nas pós-graduações nas universidades relacionadas à adoção ou gestação. Então, eu me sinto muito orgulhosa e tenho certeza que a minha voz, o meu trabalho, a minha atuação são bastante importantes, fortes e têm significado uma transformação palpável e real para a política e para o país. Ao mesmo tempo que eu também me sinto mais esgotada, física, emocional e mentalmente. E ao longo desses quase 5 anos, é isso, né? Quase 5, 6 anos, eu estou me dando conta de que eu vou precisar ser ainda mais resistente, mais forte, mais aguerrida, ter mais coragem para poder fazer os enfrentamentos que são cada vez mais necessários e transformar a política naquilo que eu acho que ela deve ser transformada. Essas coisas são as mudanças que eu considero. Eu acho que nós tivemos uma guinada do ponto de vista do país, né? Uma melhoria com a mudança da presidência da República, entregas muito boas das quais eu olho para trás e me orgulho. Acho que fiz bons mandatos, tenho feito um bom trabalho, mas também me sinto cansada. É isso, acho que é isso. Queria perguntar sobre a pauta mais recente, a luta mais recente que você vem encampando politicamente, que é pelo fim da escala 6x1. É uma pauta que sai do nicho político que você começou a sua carreira política para falar com absolutamente todo mundo. Qual a importância dessa pauta para você hoje? Total, assim, eu acho que ter encabeçado e estar liderando a pauta principal do país demonstra o quanto, de fato, nós, pessoas dissidentes, né? Eu, no meu caso, com as minhas identidades dissidentes, mas outros grupos com as suas próprias, nós somos capazes de promover debates interseccionais profundos. As pessoas e a política em especial tende a nos enquadrar num lugar de que nós só queremos falar sobre pautas específicas, de que nós só estamos ali para defender direitos específicos. E essa pauta, ela para mim é a demonstração do que eu sempre disse na prática. Quando eu entrei na política, eu falei, não farei política de nicho. E essa é uma pauta que faz o meu discurso se virar prático, é a praxe mesmo, né? É a união dessas duas coisas. Coloca na atuação aquilo que eu sempre defendi. A minha atuação política não como uma extensão apenas do meu ativismo e da minha militância, que é o que me move a política e é o que me move enquanto sujeita, né? Nós temos atos chamados para tratar do fim da escala 6x1, a taxação dos bilionários, mas o 6x1 é o que está na boca do povo. O 6x1 é o que todo mundo fala. O 6x1 é o que a senhorinha fala, o que a moça do mercado fala, o que a mulher da igreja fala, o que o pessoal do centro fala e o que a direita está desesperada para tentar dar uma resposta que não constranja esse espectro político. Pauta fundamental, pauta que de fato pautou o Brasil, e eu vou dizer mais, sem nenhum tipo de arrogância, ajudou a elevar e a elencar de novo o debate das esquerdas, né? Não posso menosprezar o quanto o debate do 6x1 ajudou com que a esquerda ganhasse um pouco mais de musculatura para seguir discutindo temas que são relevantes ao conjunto da sociedade.
colocaram um alvo em você, e aí vem em seguida a questão da nomeação de assessores que são também maquiadores. E aí agora, mais recentemente, eu vi um deputado de direita fez um filme inteiro falando da empresa que presta serviço de segurança para você, e aí questionaram suas cirurgias estéticas, questionaram o seu show, a sua ida ao show com os seus recursos, né? E aí eu quero, acho que também é esse espaço, assim, o espaço de te ouvir também sobre isso, né? Ouvir, porque acho que muita gente atacou e pouca gente está parando para falar assim, Érica, né? Eu vi muito jornal, muita mídia batendo em você e poucos perguntando, Érica, conta pra gente, né? Fala pra gente da sua perspectiva. Então, acho que eu quero te ouvir um pouco sobre isso e quero também saber como você tem lidado com isso emocionalmente e politicamente, né? Porque eu imagino que esteja sendo um período muito duro. Depois da minha atividade no Parlamento Europeu, onde eu defendo de maneira acirrada, forte, contundente, o povo palestino contra Israel, num evento que tinha a participação de Israel, inclusive, uma tentativa de pinkwashing ali para roubar, cooptar aquela agenda, eu senti que o ódio se levantou de maneira ainda mais furiosa, e eu coloco também na conta desse episódio. Eu vou para Portugal, vou para Paris na sequência para prestigiar o show de uma das artistas que eu mais amo na vida, e naquele momento, que era um momento de felicidade, de alegria, da realização do sonho de uma criança viadinha que dançava na periferia, no fundo do CDHU, achando que era Beyoncé, se transformou em um pesadelo. Eu estava lá em um domingo, com dinheiro próprio e fazendo aquilo que eu queria. Eu tenho direito, eu sou sim uma servidora pública, eu tenho declarações, deveres, mas eu também tenho direitos, assim como todos os outros deputados têm. Basta uma travesti negra parecer feliz e celebrativa num show de uma artista que também é negra e etc., que logo se começam as especulações de que com que dinheiro foi, com não sei o que lá, ou graças às deusas, todas essas acusações não param de pé, porque não tem fundamento, né? Tudo é provado muito simples. Inclusive, me obrigaram a publicar nas minhas próprias redes comprovantes de pagamento, encaminhamentos médicos, né, notas fiscais, denúncias que não se sustentam e que fazem parte de uma agenda, né, um programa de destruição da imagem de uma figura que, de maneira surpreendente, acaba dialogando fora da bolha. De onde você acha que vem esses ataques? Porque é óbvio que eles vêm da direita, mas você diria que tem uma ala da esquerda que está se organizando contra você para meio nessa onda de fragmentação da esquerda? Os ataques vêm de todos os espaços, né? Obviamente, eles começam com o primeiro tiro. Quem dá é a extrema-direita, por todas essas razões que eu acabei de dizer agora, mas a esquerda, parte da esquerda, vê ali uma oportunidade também de falar, epa, pera que essa daí tá ficando muito forte, essa daí tá ganhando muita atenção, tá tendo muito protagonismo. Vamos aqui de maneira discreta, de maneira calada, silenciosa, também tacar uma pedra na Geni? Vamos também ajudar a linchar ela um pouquinho, porque talvez nas eleições para nós seja bom. Talvez para os nossos projetos pessoais seja bom. Para a gente, na eleição de 2026, pode resultar bons números. Então, claro que há. E há uma ala da esquerda fazendo isso, e há uma ala LGBT conservadora ultradireitista pró-Israel, que também se aliou à extrema-direita, né? A fazer esse movimento, inclusive na tentativa de levantar, fazer emergir figuras LGBTs de extrema-direita para as eleições futuras e etc. É um movimento muito complexo esse em torno do que aconteceu comigo. Tem uma resposta dos prós-Israel, a minha declaração na Europride, lá no evento do Parlamento Europeu. Tem a extrema-direita mobilizada com tudo aquilo que eu tenho feito e em pânico, tentando me destruir. E tem setores da esquerda olhando para os interesses políticos, né? Tem muita gente na esquerda que não aceita que tenha sido eu a propor esse tema. Tem muita gente da esquerda que reclama de que agora eu estou falando dos direitos trabalhistas da classe trabalhadora. Gente, eu não sabia que tinha proprietário essa agenda. Eu não sabia que eu, enquanto uma deputada do Partido Socialismo e Liberdade, não tinha o direito de debater temas relacionados ao trabalho, que eu era apenas travesti. Eu não fui informada disso na hora que eu fui lá fazer
a minha candidatura. Na hora que eu fui registrar a minha candidatura, não me disseram que eu teria que ser somente uma travesti e falar de coisas de travesti. E quando falasse sobre coisas de travesti ou de LGBT, ainda ia ser acusada de identitária. Porque antes eu era acusada de identitária. Ah, olha lá, tem que falar sobre o debate de classe. Olha lá como é identitária. Olha lá como confunde as agendas. De repente eu fui falar sobre o debate de classe. Olha lá, querendo entrar numa seara que não é dela. Querendo roubar um protagonismo que não é dela. Querem dizer, eu não posso nada. Eu não tenho direito a nada. Eu tenho que ficar calada, e calada eu tô errada. E aí o problema deles é que eu sou sagitariana com ascendente, com lua em Gêmeos. Eu não fico calada, eu falo muito, eu grito alto, eu não tenho vergonha. Porque a minha história de vida me fez ser assim. Eu não pude ter vergonha para estar viva. Para chegar onde eu cheguei, eu precisei gritar, falar, insistir, brigar. Mas você percebe que há um esquema do qual eu não posso, qualquer tema que eu abordar, eu estou errada, porque não, ou é identitário, então só está dividindo a esquerda, ou é trabalhista e está protagonizando uma agenda que não é minha, que eu não tinha o direito de protagonizar, porque eu nunca construí nada nesse tema, e assim sucessivamente. É muito triste que enquanto a direita se une, mesmo que com desunião, né? Mesmo que com muita briga, mesmo que com muitos rachas, mas em torno de uma figura para vocalizar as suas agendas, então todo mundo tenta ali falar a mesma língua, pautar o mesmo tema, colocar a mesma coisa para emplacar, a esquerda ainda seja cúmplice de ataques mentirosos, cruéis, violentos. Os homens têm a referência de poder, as mulheres sim têm a referência de poder. A nossa referência de poder é o Baum, é a diva, são as divinas divas, são justamente esse universo da diva, né? E aí eu acho que você aciona isso e vejo que também você está construindo uma outra referência de poder, inclusive, né? Uhum. Eu acho que tem uma inteligência política nisso, né? E outra questão é sobre as acusações que as pessoas comentam o tempo todo. A Érica está se embranquecendo, Ora, mas só podem acusar ela de se embranquecer porque ela é negra. Ninguém acusa ninguém de nenhum outro de pintar o cabelo, ninguém fala das outras. É porque você é negra que dizem que você está se embranquecendo, né? Uhum. E eu acho que queria ouvir um pouco assim sobre como você encara essa fixação com a tua estética e com a tua aparência, né? Porque é uma tentativa de te reduzir a aparência. Transformar a minha aparência em estímulo, combustível para a humilhação pública, a ridicularização e a ruptura com a identidade. Essa é uma coisa que me assustou muito quando eu vi um movimento desse acontecendo, porque eu nunca imaginei que pessoas fossem capazes de dizerem que eu sou branca porque eu uso um cabelo loiro, né? Naomi Campbell, Beyoncé, tantas outras negras, Tina Turner, enfim, a própria Elza Soares, aqui no nosso Brasil, já usaram cabelos loiros, laces loiras. E para nós, mulheres negras, essa questão de transformar os cabelos, de usar os seus cabelos da maneira, nunca foi uma questão, nunca foi um problema, né? E eu passei por um processo típico de mulheres negras, relacionado ao cabelo, à transição capilar, às dificuldades capilares que nós mulheres negras enfrentamos, as alopécias, os procedimentos que fizemos aos longos da vida, e encontrei nos mega hair, nas laces, uma possibilidade de renovar a minha autoestima, de me sentir bem com a minha imagem, de me empoderar, né, de usar um cabelo parecido com um das artistas que eu mais amo e sou fã, de realizar o sonho de criança e etc, que vestia a toalha na cabeça e tudo mais, e de repente isso se transforma em combustível para caricatice, né? Isso para mim é primeiro uma fixação de que eles têm pela imagem de travestis, né? A gente não pode esquecer que o Brasil é o país que mais consome pornografia trans no mundo. A nossa imagem, ela é motivo de fetiche, ela é motivo de desejo e repulsa ao mesmo tempo, é asco e gozo no mesmo momento, que gera uma loucura nova que eles mesmos são incapazes de conceber o que eles estão dizendo. Porque ao mesmo tempo que eles atacam, que eles ridicularizam, que eles xingam, que eles falam que quer ser branca, eu consigo sentir o desejo
dentro do corpo deles. Porque também para eles é novo ver esse objeto de desejo tão poderosa, ver esse objeto de desejo tão mais perto das suas próprias esposas, ou até melhor do que as suas próprias esposas do ponto de vista do empoderamento, do ponto de vista da posição, da estética, da beleza. E isso assusta. Assusta porque eles querem continuar a poder a consumir nas esquinas e na vulnerabilidade, né? Olhar para a Erika Hilton é uma ameaça do poder do corpo de uma travesti. É a ameaça do controle com que esses homens sempre tiveram sobre nós. Eles se sentem apavorados. Se fosse numa esquina à noite, eu seria paga. Eu não seria chamada de branca. Eu não seria ridicularizada. Eu seria paga, eu seria consumida. Mas como é na internet, para que todos vejam, eles precisam me linchar para esconder os próprios prazeres e os próprios desejos. E aí, como não podem muito o tempo todo atacar as minhas práticas políticas, porque tenho trabalho, tenho presença, tenho projetos, resolvem então ficar naquilo que para eles é o mais comum de se observar em uma travesti: a estética, a fisionomia, o corpo, aparência. Será que o que eles estão associando à branquitude é o poder? É a capacidade de não ter medo, de não baixar a cabeça, de não falar? Será que se eu fosse uma deputada quietinha, ali, amedrontadinha, mesmo que eu tivesse feito rinoplastia, mesmo que eu usasse os cabelos loiros, mesmo que eu usasse roupas bonitas, mas eu fosse, tímida, com medo, pedisse licença, falasse baixinho, será que eles me acusariam de embranquecimento? Acho que a ideia de embranquecimento não tem a ver com a minha aparência só. A ideia de embranquecimento tem a ver com a minha postura, que eles não aceitam ver em uma travesti negra. Porque para eles, a postura que eu tenho é de gente branca. O branco pode gritar, o branco pode falar, o branco pode não pedir licença, o branco pode ser senhor universal e não merece ser pautado, questionado, lá, 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 lá. Esse é o sujeito branco. Essa mulher ousa querer roubar este lugar que é nosso. O branco está em todos os lugares, o branco estampa a capa de revistas, o branco é ouvido pela imprensa, pelas mídias, pelas massas sociais. Essa mulher que é negra, e nós sabemos que ela é negra, nós só atacamos porque nós sabemos que ela é negra. Porque também, se eu fosse uma mulher branca fazendo tudo isso, esses ataques não seriam dessa natureza. Teriam ataques porque, se eu fosse uma mulher branca de esquerda, pautando as agendas que eu pauto, por óbvio, eu seria atacada, porque as mulheres brancas cisgêneras na política também são atacadas, de esquerda em especial, mas não seriam dessa natureza. Que o que eles estão classificando, endossando como branquitude, é apenas o meu empoderamento, a minha coragem e a minha audácia, como nos ensinou Carolina Maria de Jesus. Então, a gente queria saber como você se relaciona com as marcas de luxo, sobretudo estrangeiras. Qual é o seu interesse em se relacionar com elas? Que eu me relaciono com as marcas de luxo estrangeira quando elas me proporcionam espaços de poder estar. Por exemplo, a Bottega esteve no Brasil, na Casa de Vidro, da Lina, e fez um evento cultural com artistas negros, indígenas, periféricos e LGBTs, que foi algo gigantesco, e eu estive lá, presente, prestigiei, né? Foi uma tarde extremamente agradável, maravilhosa, e pude ver o quanto aqueles artistas brasileiros que talvez não tivessem oportunidade nunca de ocupar aquele lugar, de promover aquelas ações, de fazer aquilo, foram beneficiados com aquela interação com uma marca de luxo que nós sabemos, é capitalista, nós sabemos dos seus interesses por trás, eu não ignoro a relação, né, e os interesses do mercado. Quando eu consumo, eu tenho que me fingir de vulnerável e pobrezinha quando o meu salário é público e todo mundo sabe que dá para pagar determinados tipos de bolsa. Tem deputadas que gostam de fazer essa linha, de se fingir de coitadas, de pobres sofredoras, mas o salário que cai no final do mês na conta delas é o mesmo que cai na minha. E provavelmente elas estão investindo em patrimônios, em carros, em coisas. Vocês vão ver a declaração do meu patrimônio nas próximas eleições. Eu não aumentei R$1 o meu patrimônio, mas o meu closet cresceu de maneira assustadora, de maneira abrupta. O meu closet, eu tenho bolsas, eu tenho sapatos, eu tenho vestido, mas eu não tenho uma casa, eu vivo de aluguel, eu não tenho um carro, sabe? Eu não tenho nada, eu não tenho propriedade, eu não tenho bem, eu não tenho fundos de investimentos em offshores, em banco, eu não tenho poupança. Se amanhã tudo der errado, eu caio dura no chão, eu continuo sendo uma pobre trabalhadora. A minha relação
com essas marcas são: eu não deixo de criticar a moda em nenhum momento, seja pelas denúncias, por exemplo, de trabalhos análogo à escravidão, baixo consumo, a falta de relação e compromisso ambiental que muitas marcas têm, né? Não é só sobre o luxo, é sobre uma indústria, mas é uma indústria que é poderosa, bilionária, movimenta milhões de pessoas, de trabalhadores, mulheres, negros, pessoas LGBTs, e sempre se virou as costas, inclusive para nós, e que nós precisamos pautar ela, porque a moda é a roupa que nós vestimos, mas é muito mais do que apenas a roupa que nós vestimos. É cultura, é valores, é respeito ambiental, é direitos trabalhistas, é uma série de camadas. E poder flertar com esse lugar, poder ocupar e disputar esse lugar, sendo eu quem eu sou, para mim não é motivo de demérito ou vergonha, para mim é motivo de orgulho. Eu saí das esquinas de prostituição em Itu, numa noite fria com 2 vestidos, para hoje consumir, acessar, disputar o imagético, a ideia e o lugar de que somente brancos e cisgêneros ocupavam. Precisam aceitar que nós estamos criando rupturas necessárias. Pode haver contradição nisso? Aonde não há contradição? Acho que tem uma faceta da sua atuação política que eu classificaria como um projeto de poder travesti. Né? Assim, a gente viu a sua atuação séria na campanha da Amanda Pascoal, né? Imagino que você vai ter novamente uma atuação séria na campanha de alguém para deputada estadual e para vereadora no futuro. Você tem um projeto de poder travesti? Você quer uma travesti em cada câmara desse estado? Eu quero uma travesti em cada câmara desse estado, eu quero uma travesti em cada casa legislativa desse país, e eu quero poder ampliar isso de dentro ou fora da política. Se um dia eu sair da política, eu quero poder continuar batalhando, lutando, trabalhando para que isso seja cada vez mais real. Nós demoramos muitos anos para chegar nesse lugar. Nós demoramos muitos anos. É assustador que eu e a Duda Salabert sejamos as primeiras no Congresso Nacional. É assustador que eu tenha sido a primeira na Câmara Municipal de São Paulo. É assustador que em outras casas legislativas municipais ou estadual ainda nem tenha chegado. Então, se nós somos a escória da escória, e essa escória é produzida a partir das políticas públicas ou da ausência delas, nós temos o dever de disputar esse lugar, mesmo sabendo das inúmeras dificuldades que nós vamos enfrentar, porque nós somos contemporânea. Nós estamos começando agora. É normal, é natural de quem começa um processo de luta, né? O próprio Luiz Gama, Zumbi, Dandara, Luísa Marim, sei lá, né? Enfrentaram processos muito dolorosos, de perda da própria vida, inclusive, para defender a libertação do povo negro, para defender o direito das mulheres e etc. É natural que nós também enfrentemos processos muito duros e violentos ao sermos agora, né, as iniciantes, as primeiras de nossa história a produzirmos essa disputa desse lugar de poder. Mas se nós fizermos um resgate histórico, de lá para cá, mesmo diante das inúmeras dificuldades que nós ainda temos, houveram avanços que são importantes e significativos no que diz respeito à luta do direito das mulheres, à luta do direito da população negra, à própria comunidade LGBTQIA+, que ainda temos muito retrocesso em todas essas agendas, mas nós avançamos. Eu acho que nesse poder travesti, político travesti, nós ainda vamos enfrentar muita dor de cabeça e muita resistência e muita pedra no sapato. Eu não sei até que ponto essas pedras vão chegar, porque eles são capazes de tudo para nos impedir e paralisar. Mas nós precisamos de um movimento organizado e orquestrado para transformar a política cada vez mais queer, cada vez mais nossa, cada vez mais enviadecida, cada vez mais plural, mais diversa. Esse é o medo deles, porque eles não gostam de compartilhar espaços, odeiam dividir privilégios, não gostam de nada. Então, eles vão precisar se acostumar, porque de fato há esse projeto em curso.